A hipertensão arterial é uma doença silenciosa que provoca uma série de complicações extremamente graves, como acidentes vasculares encefálicos em jovens, ainda é a causa mais comum de insuficiência cardíaca em pessoas de idade também não muito avançada, leva a alterações vasculares, como um aneurisma da aorta, pela maior sobrecarga da pressão. Existe um grande estresse na região abdominal por ser o centro da circulação periférica do paciente. Ondas de reflexão que vão até a periferia e voltam tendem a se cruzar no ponto central do circuito, que é a aorta abdominal, propiciando um grande aumento, um grande estresse da parede que resulta, na idade avançada, em aneurisma da aorta abdominal. A respiração do paciente pode ser medida no momento em que imediatamente após a medida da pressão arterial ou durante a palpação do pulso, onde durante 15 a 30 segundos percebemos a contagem do pulso e nos 15 a 30 segundos subsequentes passamos a prestar atenção na frequência respiratória sem que o paciente perceba. A pressão pode ser avaliada na própria cavidade torácica ou, aqui no caso, na superfície do abdômen. Essa contagem deve ser feita de forma imperceptível, sem que o paciente repare, porque qualquer modificação, qualquer preocupação do paciente em relação à sua respiração modifica a frequência. A análise do padrão respiratório contribui sobremaneira para o exame clínico. Podemos encontrar pacientes bradipneicos, que acontece em algumas situações com o uso de sedativos, analgésicos, períodos de pós-operatório, ou mesmo pacientes que, por terem uma doença pulmonar, como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é regulada, estimulada basicamente pela hipoxemia, já que o centro respiratório fica insensível ao CO2 aumentado, quando tratado inadvertidamente com oxigênio, evolui com bradipneia até a apneia. Taquipneia é uma outra manifestação pulmonar importante. Frequência respiratória acima dos limites normais, de 12 a 18 aproximadamente. Esses números são bastante variáveis na literatura. Frequências respiratórias acima de 20 são consideradas taquipneia e devem nos levar a pensar na fisiopatologia que regula o centro respiratório. Em primeiro lugar, aumento da retenção de CO2 em pessoas que não têm doença crônica. Em segundo lugar, hipoxemia em pacientes agudos ou crônicos. A hipoxemia tem um poder estimulante via receptor periférico de O2 em provocar taquipneia. Pacientes que tenham qualquer tipo de manifestação cardiovascular, a própria ansiedade pode levar a taquipneia. A taquipneia pode traduzir uma síndrome respiratória bem específica, que é a síndrome pulmonar restritiva, que é decorrente de fibrose pulmonar, de restrições pulmonares, intrapulmonares, como fibrose pulmonar, ou extrapulmonares, como um paciente que tem escoliose, derrame pleural, fibrose de pleura, encarceramento pulmonar. A compensação a essa dificuldade de distensibilidade pulmonar é feita pelo aumento da frequência respiratória. Pacientes muito taquipneicos devem ter na lembrança do médico a possibilidade de uma síndrome restritiva. A relação índice respiratória também deve ser avaliada. Fisiologicamente, nós sabemos que a expiração é maior que a inspiração na proporção de 1:2. Isso decorre do fato da inspiração ser um processo ativo, com a participação ativa da musculatura, enquanto que a expiração é um processo passivo, onde o simples relaxamento da musculatura faz a saída do ar. Essa relação pode ser modificada em estados obstrutivos. Pacientes com síndrome obstrutiva tendem a apresentar um tempo expiratório maior que o normal. Pacientes com tempos expiratórios de 1:3, 1:4, especialmente aqueles que fazem um PIP fisiológico, nós chamamos PIP a pressão positiva no final da expiração, muito utilizada em centros de terapia intensiva, com vistas a facilitar a ventilação de áreas hipoventiladas. Depois da aplicação dessa técnica ventilatória em pacientes intensivos, se percebeu que normalmente alguns pacientes pneumopatas fazem um PIP, chamado fisiológico, com vistas a melhorar a sua ventilação. E isso é feito através dos lábios fechados. Esse processo deve ser levado em conta
quando planejamos tratar um paciente com tubo traqueal para aspirar a secreção, uma vez que perdemos completamente o pico fisiológico. O padrão respiratório pode ainda apresentar alguns distúrbios importantes. Dentre eles destacamos a respiração de Cheyne-Stokes, a hiperventilação, que pode ter origem numa acidose, num quadro de acúmulo de ácidos, para propiciar a eliminação de CO2 de forma mais intensa, ou por um distúrbio do sistema nervoso central primário. E a respiração atáxica de Biot, que é uma respiração que vem imediatamente antes da apneia das doenças neurológicas. A respiração de Cheyne-Stokes corresponde à alternância em períodos de hiperventilação com períodos de apneia. A hiperventilação é facilmente percebida, o paciente vai aumentando as suas incursões respiratórias e sucessivamente declina progressivamente até que faça um período de apneia. Quando nos deparamos com o período de apneia primário, ficamos assim em dúvida se o paciente não está fazendo uma parada cardiorrespiratória, o que causa grande aflição ao médico. Diante do paciente em apneia, a primeira conduta é medir um pulso central ou periférico à procura de alterações do ritmo cardíaco. Esses pacientes não têm alteração do ritmo cardíaco. E quando estamos ainda pensando no motivo daquela apneia, ele lentamente começa a respirar, nos levando a um grande alívio, né? Porque percebemos que aquela apneia é seguida sucessivamente de uma respiração extremamente profunda de hiperventilação central. Esses ritmos se alternam sucessivamente e são decorrentes, tem algumas explicações. Alguns pacientes atribuem esse ritmo a causas neurológicas, onde há um distúrbio do centro respiratório, ou causas cardíacas, onde o enlentecimento da velocidade do sangue demora a levar a mensagem do pulmão até o centro respiratório. A respiração de Biot é uma respiração chamada atáxica, ou incoordenada. Nela começamos a perceber uma falta de coordenação da inspiração. E é uma respiração que resulta em disfunção ventilatória importante. É digno de nota lembrarmos que pacientes que têm acometimento neurológico apresentam sucessivamente, à medida que temos lesão do mesencéfalo, do tálamo, do bulbo, respirações típicas, que são a ordem Cheyne-Stokes, sucedida pela hiperventilação central, que é sucedida pela respiração de Biot e, consequentemente, por uma apneia. Então é importante considerar em pacientes que têm traumatismo ou doença neurológica que respiração está acontecendo e foi precedida por que respiração. Um paciente que está hiperventilando no momento que teve Biot está melhorando, enquanto que um paciente que fez Cheyne-Stokes no momento que hiperventila está piorando. A apneia é uma complicação grave, pode acontecer com qualquer médico. Assim. Medicação sedativa por via parenteral, analgésicos, pós-anestésicos, podem levar à apneia. Essa situação repercute imediatamente em insuficiência respiratória aguda, que é um quadro de retenção de CO2 com modificação do pH e é uma indicação absoluta de suporte ventilatório. E depois desse tempo, temos a pressão, a temperatura já completamente aferida. Como podemos evidenciar, a temperatura foi 36,8, considerada como um parâmetro normal do nosso paciente. E está terminada a medida dos sinais vitais.